O movimento Vem Pra Rua surgiu pelo que seus fundadores chamam de "a desilusão é o limite". A desilusão citada começa quando o povo brasileiro deixa de se conformar com o que acontece na sociedade no dia a dia, quando as pessoas começam a se perguntar o motivo de antes conseguirem ir para a escola quando crianças e hoje não confiam em deixar seus filhos andarem sozinhos, quando a população toma senso de comunidade e enxerga as desigualdades. Tudo isso chega ao limite, em que o povo anestesiado se desperta da conformidade da omissão e de pensar em deixar tudo como está. Então, o intuito era justamente uma pauta de cidadania que levasse ao fortalecimento das ações, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, no combate à corrupção. Nós entendemos, né, nós como cidadãos, e até hoje, acredito que os meus colegas, os colaboradores do Vem Pra Rua, compartilham da minha opinião, que a corrupção ela é um grande problema do Brasil, porque ele drena os recursos públicos que deveriam beneficiar o cidadão na última ponta, eles acabam sendo pulverizados para o bolso de pessoas que não estão preocupadas em melhorias com o país, né? E acabam afetando e prejudicando o Brasil inteiro e a população brasileira como um todo. Foi a partir disso que o que começou com revoltas e insatisfações durante as jornadas de junho em 2013 em relação ao governo iria se tornar posteriormente o primeiro evento denominado Vem Pra Rua, no dia 16 de outubro de 2014, em oposição à reeleição de Dilma Rousseff e à corrupção apresentada pela Operação Lava Jato. No dia 16, as pessoas foram para as ruas de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Teresina, inicialmente divulgada através de publicações no Facebook. Antes do segundo turno das eleições presidenciais, as pessoas saíram novamente nos dias 22 e 25 de outubro, em apoio à candidatura de Aécio Neves, do PSDB. Ao todo, as manifestações ocorreram em mais de 240 cidades, reunindo mais de 60 mil pessoas na cidade de São Paulo, nas duas datas. E o movimento ele já começou muito robusto, porque os primeiros fundadores resolveram organizar esse movimento, e era um movimento que vinha de um longo hiato, né, de movimentos cívicos, em que o Brasil não estava, os brasileiros não estavam dispostos a ir às ruas se manifestar. O último movimento social de grande repercussão havia sido em 89, 90, ali com o impeachment do presidente Collor, com os caras pintadas, do qual eu também fiz parte. Então havia um longo hiato de manifestações, e o Vem Pra Rua veio cooptando a população brasileira com a ajuda das redes sociais para reivindicar as melhores práticas governamentais, institucionais, o combate à corrupção e apoiando operações como a Lava Jato. Só que esse movimento, eles tinham como o principal alicerce era o combate à corrupção mesmo, só que de uma forma que não atraísse para essa organização políticos. Então, o movimento já se organizou, criando o estatuto do movimento e colocando as pessoas, o cidadão, como um movimento cidadão. Num primeiro momento, inclusive, o Vem Pra Rua ele já se constituiu como uma logomarca, né, que era o radinho lá já convocando as pessoas, para não focar nas pessoas do movimento. Então, o objetivo era que as pessoas ficassem num segundo plano e que as pautas, sim, se sobressaíssem com um slogan, Vem Pra Rua, como uma forma de levar o exercício da cidadania para as ruas do Brasil inteiro. O movimento se juntou novamente em 15 de novembro de 2014 na Avenida Paulista, demonstrando a insatisfação com os resultados das eleições presidenciais, e as pessoas se mobilizaram para apoiar as investigações do Petrolão e do Mensalão. Nas redes sociais, as notícias entre os seguidores do movimento cresciam cada vez mais. A primeira mega manifestação foi organizada em conjunto com outros movimentos, como o MBL, e ocorreu em março de 2015, juntando mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista e, ao todo, mais de 2 milhões no país contra o governo de Dilma Rousseff e do Partido dos Trabalhadores em geral. Ao longo de 18 meses, muitas outras manifestações ocorreram em apoio à Operação Lava Jato, e em 13 de março de 2016, o movimento juntou mais de 6 milhões de pessoas nas ruas. Esse crescimento gradativo faz os integrantes do movimento afirmarem que eles contribuíram, apesar de em pouco tempo, para que a população brasileira finalmente despertasse de sua conformidade. O movimento conta com uma ideologia de caráter liberal, apesar de não se filiar com nenhum partido, além de uma estrutura voluntária e hierárquica, onde políticos não são apoiados abertamente, fazendo com que seja necessário se desligar do movimento caso haja alguma participação política ativa, como concorrência por parte de alguns voluntários. Então, uma das coisas que fez o movimento ir se dissipando é justamente isso. A pessoa entra como voluntária, ela se dedica, mas ela também tem outras coisas para fazer, a vida dela continua correndo, você precisa ter um tempo livre para se dedicar a uma causa dessas, e não é fácil você conciliar sua vida privada, sua vida familiar com uma atividade dessas. Então, esse eu acho que é um dos motivos que se dissipou. Um segundo ponto é que muitas das pautas acabam colidindo com os interesses e com aquelas crenças das pessoas. Então, num determinado momento, o Vem Pra Rua decidiu apontar as falhas do governo Bolsonaro. E isso também afastou muitos apoiadores e muitos voluntários que entendiam que essa era uma causa perdida e que o Bolsonaro não deveria ser tão atacado, porque já estava sendo muito atacado pela imprensa, pela mídia, já vinha sendo muito criticado, e que o Vem Pra Rua não precisava fazer esse papel. Mas
O Estatuto do Vem Pra Rua, ele não tem político de estimação, e nós, voluntários, não temos políticos de estimação. A gente vai apontar aquilo que está errado num determinado momento, independente do político que seja. E num outro ponto é quando Lula foi reconduzido à presidência da República, numa decisão bastante polêmica do ponto de vista jurídico. Então, isso também desmotivou muitos apoiadores e muitos simpatizantes do Vem Pra Rua, que simplesmente falaram, olha, a gente regrediu, retrocedeu muitos anos, e eu não vejo mais sentido em continuar me dedicando a uma causa que pra mim tá perdida. Inicialmente, o grupo se declarava apartidário, liberal e apoiava projetos do Lava Jato, da criação da classe média e da liberdade de imprensa. Porém, a sua principal pauta em 2014 era a renúncia da Dilma Rousseff. O grupo não teve o primeiro movimento formal como outros grupos tiveram, mas eles ficaram mais populares a partir das passeatas em 2014 e 2015 contra a reeleição da Dilma, onde nos dias 1 e dia 15 de novembro, eles, junto do Vem Pra Rua, se juntaram mais de 10 mil pessoas na Avenida Paulista. Na época do impeachment, havia colaboração entre o Vem Pra Rua e os demais movimentos, inclusive nós. Essa colaboração era no sentido de organizar as manifestações, as passeatas. O Vem Pra Rua sempre tinha um papel ali relevante nisso, mas perdeu muita relevância nesse processo, ao passo que o MBL manteve a sua relevância e cresceu essa relevância. Então é uma diferença importante entre os dois. Inicialmente, o grupo se apresentava como um movimento da arte. O objetivo deles era colocar a direita em lugares antes ocupados apenas pela esquerda, como, por exemplo, na cultura, nas músicas, na arte, esse tipo de coisa. O grupo se popularizou principalmente por meio da internet, onde eles conquistavam jovens a partir de posts, vídeos, lives, etc., em mídias sociais como Instagram, TikTok e Facebook. Eu vejo que a imagem do movimento Brasil Livre está crescendo muito entre os jovens. Eu diria que a gente tem pautas muito novas, que muitas pessoas da direita não falam. Então a gente tem traz pautas que o PL, por exemplo, não traz. Então, essas questões, acho que atraem muito mais jovens. Por exemplo, um jovem hoje de direita, ele muito provavelmente iria preferir muito mais entrar no movimento brasileiro, que tem um plano, que tem coisas realmente mais concretas. Tudo começou em meados de 2013, nas chamadas Jornadas de Junho, onde vários jovens se juntaram para lutar contra o aumento do passe. Junto desses jovens, nascia um grupo de pessoas que faziam parte de algo chamado de Estudantes pela Liberdade, uma célula brasileira derivada do chamado Students of Liberty, que visa espalhar o liberalismo para países subdesenvolvidos. O grupo saiu nas ruas com fortes protestos pelo passe livre, e quando esse direito foi conquistado, o grupo foi atrás de novas pautas, e assim nasceu o chamado Movimento Brasil Livre. Em primeiro momento, existiam 5 líderes desse movimento, que são eles Kim Kataguiri, atual deputado, Renan Santos, que é o atual líder do MBL mais ativo nas redes sociais, Alexandre Santos, Frederico Raum e, por fim, Gabriel Calamari, que atualmente não faz mais parte do MBL. Após o surgimento no final de 2014, chega o momento de consolidação do MBL dentro do cenário dos movimentos políticos e sociais brasileiros. A pauta do impeachment começa a tomar corpo e lugar de destaque dentro dos discursos e nas postagens do MBL. A pauta do impeachment começa a tomar corpo e a ter lugar de destaque nos discursos e nas postagens do movimento nas redes sociais. A economia brasileira estava decaindo. Uma queda do PIB e o aumento do dólar fez com que a classe média brasileira aderisse aos ideais do grupo, intensificando sua popularidade. Com sua atuação constante nas redes sociais, divulgando os protestos, o movimento teve um intenso crescimento em outros estados. Papel muito relevante no impeachment. Por quê? Porque nós fomos um movimento organizado que sempre defendeu a bandeira do impeachment. De modo que nós fomos os pioneiros no impeachment e levamos isso até as suas últimas consequências. O MBL também organizou o Comitê em Prol do Impeachment. O Comitê em Prol do Impeachment foi a primeira iniciativa que articulava os políticos. No período de impeachment foram realizados 8 protestos comandados pelo grupo, sendo eles mais relevantes em questão de público e propagação de imprensa, ao comparados com protestos a favor da Dilma. Bom, foi um papel essencial. Se não fosse pelo MBL, não haveria aquelas manifestações gigantescas que parou o país, né? E realmente as pessoas ficaram sabendo que existia o problema da pedalada fiscal através do MBL. O protesto do dia 15 de março de 2013 foi considerado o segundo maior protesto da série. Teve um público de mais de 2 bilhões de pessoas em todo o território nacional,
majoritariamente comandado pelo MBL e contando com a presença de diversos políticos. No dia 26 de maio de 2015, o MBL realiza a marcha até o centro de Brasília, onde foi contabilizado cerca de 40 pessoas participantes. De acordo com um membro do movimento, tanto a marcha quanto as passeatas foram cruciais para a saída da Dilma. Ao final da marcha, o objetivo do movimento era entregar uma série de reivindicações para os deputados e, junto disso, o pedido de impeachment da presidenta. Pouco mais de um ano após a entrega do pedido, no dia 31 de agosto de 2016, Dilma Rousseff foi afastada do cargo de presidente da República. O processo iniciado no Senado obteve o resultado de 61 votos a favor e 20 contra o impedimento. Apesar de inicialmente o grupo ter sido considerado apartidário e sem ligação a nenhum partido, isso mudou. Atualmente, o MBL consolidou seu próprio partido, chamado Partido Missão, um partido considerado de direita. Foi criado em 17 de outubro de 2023, porém foi oficialmente registrado no dia 4 de novembro de 2025. O partido conta com diversos membros jovens já inseridos na política e, de acordo com esses mesmos membros, são o futuro da direita no Brasil. O grupo não parou com suas passeatas. Eles participaram das passeatas contra o Bolsonaro em 2022. Porém, agora estão focando majoritariamente no partido e em pautas da internet. Algumas das pautas do partido são direito penal do inimigo, desfavelização, responsabilidade gerencial, fusão de municípios, entre outras. A minha maior motivação de estar no MBL é por considerar que é o único movimento que realmente se preocupa em resolver as questões mais essenciais para a população brasileira. Eu acho que o MBL, sobretudo, é um movimento que melhor representa os meus ideais. Também é a única alternativa que eu vejo para garantir um futuro, uma política que tenha coerência para o futuro. A partir do ano de 2015, surgiram movimentos de cunho liberal e conservador, como o Vem Pra Rua e o Movimento Brasil Livre, que começaram a ganhar grande visibilidade nas redes sociais quando passaram a organizar manifestações a favor do impeachment da Dilma Rousseff e o combate à corrupção. O crescimento desse movimento evidenciou um grande fenômeno na política brasileira, que é a entrada da classe média nos movimentos sociais. Algumas análises de especialistas do campo das ciências sociais sugerem que a classe média atua no contexto político como uma classe apoio para as frações da classe dominante que desejam melhorar sua posição ou garantir sua hegemonia no bloco de poder. Entretanto, em relação ao neoliberalismo, por exemplo, há um interesse material da classe média na garantia de alguns privilégios. Após todo o fervor do impeachment, o grupo demonstrou interesses em pressupostos liberais, porém observou que esse não era um dos assuntos mais importantes na sociedade brasileira naquele momento. Com isso, deixou a pauta econômica de lado e focou nas questões morais e de costumes, utilizando as guerras culturais com os objetivos de se engajar politicamente e como estratégia de mobilização. O MBL passou a investir pesadamente em polêmicas que opõem valores conservadores a progressistas, como discussões sobre identidade de gênero, sexualidade e apropriação cultural, visando se aproximar das camadas mais conservadoras da sociedade brasileira. Exemplos notórios incluem a campanha que levou ao cancelamento da exposição Queer Museu em Porto Alegre e protestos contra a performance Labê no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Ambas foram acusadas de incentivar pedofilia e blasfêmia. É um movimento mais radical no sentido de defender as suas ideias com muito afinco, e não fazer concessão, e não sentar para dialogar e acabar se pervertendo no caminho. Nosso discurso é muito radical. Um movimento que tem um slogan Prendeu, Matou. Nossa, se não for radicalismo você falar de acabar com as favelas do Brasil, de industrializar o Nordeste, de dar saneamento básico para as pessoas. As plataformas digitais foram e ainda são cruciais para o MBL propagar e validar seus discursos. Eles utilizam a internet para disseminar rapidamente conteúdos que polarizam o debate e estigmatizam a esquerda e os movimentos progressistas. A estratégia envolveu a construção de inimigos claros, como artistas, professores, ativistas de direitos humanos e políticos de esquerda. Ao focar em pautas culturais e morais, o MBL conseguiu ocupar um espaço político que, segundo análises, não era totalmente explorado por outras forças políticas, conseguindo assim angariar apoio popular e eleger representantes.
É muito pelo contrário. O Brasil ele tem que desenvolver classe média. Enquanto o Brasil não desenvolver classe média, esse país não vai crescer. Você não vai conseguir ter, por exemplo, uma cidade do interior do Nordeste desenvolvida se você não tiver classe média lá para ter um giro econômico, para ter empresas abrindo lá, porque as pessoas não consomem, elas não têm dinheiro. Então é extremamente importante para o Brasil criar classe média. Você não vai conseguir discutir desenvolvimento do Brasil sem uma classe média sólida, espalhada pelo Brasil inteiro. Então, e a forma que o MBL quer buscar fazer isso, uma das formas foi o que eu dei o exemplo, né? A questão da individualização, principalmente no Nordeste. Mas existem diversas outras áreas, por exemplo, rasgar a CLT é uma forma que ajudaria, na visão do MBL, a criar classe média, porque ajudaria a pessoa a contratar. Não seria essa coisa arcaica, a nossa CLT, ela é muito antiga, ela é de outro Brasil, não é do Brasil que se aplica para hoje em dia, onde você tem aplicativos, você tem mídia social, você tem a tal da uberização que o pessoal coloca, né? Então muitos aplicativos, empregos de aplicativo. O Brasil de hoje em dia, o mundo de hoje em dia não é mais um mundo de quando a CLT foi escrita. Então ela atrapalha mais do que ajuda o próprio trabalhador. Tanto que você vê que hoje em dia a pessoa foge da CLT e vai para a perjudicação, porque é muito mais flexível, é muito mais fácil ser contratado, de demitir. Outra forma que o MBL poderia arranjar também de criar classe média é facilitar a criação de empresa, de abrir e fechar empresas, que hoje em dia também é muito arcaico no Brasil, é muito rígido. Você tem você não compensa para você abrir uma empresa no Brasil, é uma dor de cabeça muito grande, é um trabalho muito grande, muita burocracia. Isso acaba impedindo a geração de emprego no país, né? Que consequentemente geraria classe média. Basicamente, tratar a pessoa, o criminoso, não como um indivíduo que detém todos os direitos de um cidadão normal, que cumpre os direitos e os deveres. Então, por exemplo, é aquilo que eu citei anteriormente. Se um criminoso, ele está... eu vou usar outro exemplo. Eu sou um policial e eu entro numa comunidade. E eu me deparo com alguns bandidos que estão apontando uma arma pra mim. O que um cidadão que já não estaria usando esse fuzil faria? Ele vai abaixar as armas, vai se entregar pra polícia. Que seria o que a gente deveria fazer. Agora, se esse criminoso, ele aponta um fuzil pra mim, policial, o que eu deveria fazer com essa pessoa? Seria usar dos meios que eu detenho pra neutralizar essa pessoa. Então, provavelmente essa pessoa ou iria a óbito ou ela levaria um tiro, logicamente. O direito penal do inimigo, ele trata justamente dessa parte, lógico, porque tem toda uma outra questão também. O movimento Vem Pra Rua surgiu em setembro de 2014 pelas iniciativas dos empresários Rogério Schecker e Colin Butterfield, que estavam insatisfeitos com as investigações da Operação Lava Jato e com os efeitos negativos que as jornadas de junho exerceram sobre o índice de aprovação do governo federal. Os idealizadores do movimento tinham o propósito de convocar a população às ruas a fim de influenciar a opinião pública durante a corrida presidencial. O MBL, ele já se constituiu querendo fazer parte da política e eleger políticos para mudar o que eles entendiam, mudar a situação de dentro. Então, enquanto nós queríamos usar as ruas como um palanque das manifestações e das reivindicações populares, o MBL entendeu que a mudança teria que ser feita de dentro. E aí passou a defender candidaturas e a cooptar jovens, principalmente jovens lideranças em diversas cidades pelo interior do Brasil, dentro das capitais, para que esses jovens assumissem cargos como vereadores, como deputados estaduais e, eventualmente, até deputados federais, como Kim Kataguiri, que se mostrou aí uma grande liderança e representa as vozes de milhares de pessoas. Em meados de 2015 e 2016, quando o Brasil atravessava uma das maiores crises políticas e econômicas de sua história recente, um movimento novo começava a ganhar espaço, nas ruas e nas redes. O MBL. O Movimento Brasil Livre, formado majoritariamente por jovens, o grupo cresceu usando uma linguagem direta, simples e altamente conectada à internet. E em pouco tempo virou uma das principais articuladoras das manifestações que pediam o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Durante esse período, o MBL teve seus maiores feitos. Eles ajudaram a transformar protestos isolados em mobilizações nacionais gigantescas. Conseguiram unir pessoas de diferentes estados, idades e classes sociais sobre um mesmo discurso: o combate à corrupção, o pedido de responsabilidade fiscal e a cobrança por um governo mais transparente. Seus vídeos e páginas, transmissões ao vivo, alcançaram bilhões de visualizações, moldando a narrativa pública e pressionando o Congresso. O MBL se tornou ali uma das vozes mais influentes na construção do ambiente que levou ao processo de impeachment em 2016.
Depois desse período, o movimento passou por transformações, conflitos internos e mudanças de direção, mas continuou marcando presença no debate público e político. Em eleições seguintes, o MBL levou integrantes para câmaras municipais, assembleias estaduais e até para o Congresso Nacional, consolidando parte de sua atuação dentro da política institucional. Atualmente, o MBL tenta se reposicionar, focando em debates sobre liberdade econômica, redução do tamanho do Estado e combate ao extremismo político. Produz conteúdo digital, organizando eventos e busca influenciar a opinião pública discutindo temas como educação, impostos, transparência e responsabilidade da gestão pública. Mesmo entre polêmicas, brigas internas e mudanças de liderança, o movimento segue sendo um dos grupos políticos mais conhecidos entre os jovens, especialmente pela capacidade de comunicação rápida, direta ao ponto e altamente viral.